queridos amigos, meus amados irmãos, aqui Pastor Sinésio e o Pão Nosso de Cada Dia. A nossa porção diária na Palavra de Deus, da Palavra de Deus. Nosso momento de oração, o nosso devocional diante do Pai. Um quadro do seu canal, A Palavra Responde. Continuamos com a nossa leitura, plano anual em ordem cronológica. Estamos lendo agora o livro de Levítico. Já foram os primeiros 4 capítulos, hoje é dia de ler os capítulos 5 ao 7 e baseado neles vamos refletir na palavra do Senhor. Tema de hoje, esse aqui, chamas bruxuleantes. Olha só, versículo. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. Levítico 6,13, determinação dada a Arão. As instruções de Deus para Moisés, Arão, os sacerdotes continuam. E ali Deus lista uma série de ações do povo, da própria liderança, que eram passíveis de reparação diante de Deus. E eles deveriam pedir perdão, fazer ali os sacrifícios diversos que iriam trazer a remissão desses erros. E vimos bastante também sobre o sustento sacerdotal. Começamos a ver como que Deus ia cuidar dos sacerdotes. E Deus cuidava muito bem daqueles que o serviam. E aqui, esses capítulos já entram nesse tema. E finalmente, nós temos a determinação que é do texto que nós lemos inicialmente. Ou seja, não deixar a chama do altar do holocausto se apagar. Ele devia ficar aceso ininterruptamente. Essa tarefa, de manter a chama acesa, era uma função capital dos sacerdotes. Sabendo que, inclusive, desse altar era tirado o fogo para acender o altar do incenso. O altar do incenso não poderia ser aceso com outro fogo que não fosse do altar do holocausto. Queridos, isso me lembra uma exortação do apóstolo Paulo, onde ele diz o seguinte: não apaguem o Espírito. 1 Tessalonicenses 5,19. Não apaguem o Espírito. E como é que nós vamos aplicar, então, essa lição do Antigo Testamento relacionada com essa exortação do apóstolo Paulo e com as nossas vidas? Da seguinte forma. O tabernáculo era um templo móvel. Tá? E esse templo se moveu pelo templo do deserto até chegar em Canaã. Hoje, os templos móveis somos nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Esses templos portadores da presença de Deus neste mundo. Não é mais um tabernáculo. São milhões de tabernáculos representando o Senhor em toda a terra. E nós, então, devemos saber que a chama deve arder em nossos corações. Devemos saber que é nossa responsabilidade mantê-la acesa. Como faremos isso? Vamos dar uma olhada nas ações do sacerdote. Como que o sacerdote foi instruído a fazer isso lá no Velho Testamento? A primeira coisa que ele tinha que fazer, parece bem óbvio, adicionar lenha. Fogo se mantém aceso com lenha, materiais combustíveis. Por isso, nós devemos inserir em nossas vidas, em nossos corações, elementos que vão fazer com que a chama do Espírito se torne incandescente. Cresça cada vez mais e nunca se apague. Nós devemos fazer como sacerdote. Todos os dias, pela manhã e pela tarde, ele tinha que colocar um novo holocausto sobre o altar. Isso nos remete ao sacrifício de Cristo, queridos. Nós temos que renovar a nossa aliança com Cristo, renovar os efeitos do sacrifício de Jesus, do Calvário, sobre nós, todos os dias. É verdade que participamos da ceia, alguns uma vez por semana, outros uma vez por mês e outros ainda uma vez por ano. Mas a ceia era só um momento especial de comunhão do corpo, todos juntos. A devoção diária, o tratamento diário com a confissão de pecado, a renovação de aliança, cabe a cada um fazer. E todos os dias, eu vou repetir, todos os dias. Não é uma vez por períodos. A gordura da comunhão. Depois de colocado o altar sobre o fogo,
o holocausto, perdão, sobre o fogo, colocava-se a gordura dos sacrifícios da comunhão. Olha, você já fez churrasco, eu tenho quase certeza. Quando a carne começa a aquecer e a gordura derrete e pinga sobre o carvão, o que acontece? As chamas vêm. E às vezes até temos que dar uma segurada ali para não queimar a carne. Não é o caso lá podia queimar. Então percebe, as nossas experiências com Deus, nosso caminhar com Deus diário, isso aquece o nosso coração, faz com que a chama do Espírito cresça cada vez mais dentro de nós. Então, lenha, holocausto, gordura da comunhão. 3 aplicações para nós aqui nos dias de hoje. E por que isso é importante? Porque veja o que Jesus fala à sua igreja lá no livro do Apocalipse, escrevendo a uma das 7 igrejas, né? Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Quando você analisa esse texto, você vai descobrir que ele está falando sobre a chama. Ele está dizendo o seguinte: olha, a chama do seu coração está quase apagando. Está quase apagando. Faça alguma coisa, reaja. Não deixe isso acontecer. Como não deixar essa chama acontecer, queridos? Aplicando, as coisas que nós comentamos aqui anteriormente. Nós vivemos num ambiente inóspito. O mundo que nós vivemos aqui, ele é contrário à nossa vida espiritual. Nós temos aqui o que eu chamei de bombeiros do mal. Por que bombeiros do mal? Porque o bombeiro normal, ele apaga incêndio que vai trazer destruição. Os bombeiros do mal são aqueles agentes que tentam apagar o incêndio do nosso coração. E o incêndio do nosso coração não é para se apagar, ele é para aumentar cada vez mais. Nós somos responsáveis, como eu já disse, por manter essa chama, fugir desses bombeiros do mal aqui e trazer os elementos que nos fazem aquecer diante de Deus. Usando os recursos que nós vimos, inserindo em nosso coração a lenha, ou seja, elementos que vão nos fazer aquecer mais. Estou falando aqui da nossa comunhão com os irmãos, estou falando da oração, estou falando da palavra, estou falando de tantas outras coisas, de louvor, adoração ao Senhor, elementos que vão fazer a chama engrandecer. Renovar a nossa aliança com Cristo, né, um novo holocausto diário, a gordura da comunhão, ou seja, lutar para se manter na presença de Deus, buscar a comunhão com o Pai, clamar por isso o tempo todo. E por quê? Porque chamas bruxuleantes tendem a morrer. Se nós não protegermos a chama do nosso coração, os ventos desse mundo podem apagá-la facilmente. Ok? Terminamos aqui a nossa reflexão de hoje. Agora é o momento de nós orarmos e falar com Deus. Se a ideia é aquecer o coração, já vimos a palavra e vamos orar agora. Isso é comunhão, isso é gordura que faz a chama incandescer. Oremos. Querido Deus, nós te agradecemos, Pai, por esse dia. Muito obrigado, Deus, pela vida que o Senhor nos concede. Mais uma vez. Obrigado pela proteção, obrigado pela provisão do Senhor sobre a nossa casa, a nossa vida, sobre as nossas famílias, ó Deus. Hoje vimos aqui a importância de uma chama acesa dentro do nosso ser. Por isso, Deus, pedimos que o Senhor nos ajude, nos livre de todo o mal, nos livre de tudo aquilo, Senhor, que vai apagar a Tua presença em nós. Não nos deixe cair em tentação, porque a tentação nos leva ao pecado. E o pecado, Senhor, diz a Tua palavra, endurece também o nosso coração. Nos ajuda, Pai, a permanecermos flexíveis, maleáveis diante de Ti. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Pai, eu peço a Tua graça, a Tua proteção agora sobre cada família, cada vida que acompanha essa meditação. Segundo a necessidade de cada um, Pai. Se é cura, se é uma provisão, se é, Deus, ali apenas uma libertação, ou até mesmo um afago do Teu Santo Espírito, envolve essa vida, envolve essas vidas hoje, Pai. Em nome de Jesus eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Terminamos aqui a nossa reflexão de hoje. Lembrando que a leitura de amanhã é essa aqui, ó, Levítico, capítulos 8, 9 e 10. Não deixe de ler.
esteja aqui conosco. Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Opa, não esquecendo, se inscreva no canal, caso você não seja inscrito, ative as notificações, compartilhe com seus amigos, comente o que Deus falou com você através disso. Teve alguma importância? Tem alguma crítica? Comenta, fala com a gente aí, tá bom? E veja também outros recados que temos aí na sequência do vídeo. Tchau, tchau.